no jogo contra o Inter de Milão. Tá? O que a gente espera do jogo contra o Inter de Milão? Bom, eu acho que tá assim, vamos botar aí, 60-40 pro Fluminense. Agora, que Fluminense a gente vai ter? O Fluminense do Borussia, o Fluminense do Ulsan ou o Fluminense do Mabelode? Eu espero 60-40 pro Inter. A Inter, tá? Tem jogo, eu acho que tem jogo. Se o Fluminense entrar com a postura do Borussia, jogo contra o Borussia, eu acho que a gente tem 40% de chance de ganhar sim. Agora, nosso principal problema, acho que não foi corrigido ainda, é a nossa pouca efetividade no ataque. É um time que chuta pouco, é um time que chuta mal. Não é só o Everaldo que não chuta bem no time do Fluminense. A gente ficou muitos anos dependendo muito dependente do Cano também, né? Da finalização do Cano. E o nosso time tem, como o Cícero falou aqui, problemas de criação, já que o Ganso começou a cair de rendimento. E a gente depende muito do Arias, como o Fita falou aqui. Então, assim, os próprios nossos volantes para finalização, quem está finalizando melhor, por incrível que pareça, é o Nonato. Né? Bernal também chutou uma bola. Mas não chutou de longe, quer dizer, a gente tem muito pouca ofensividade, né? Então, assim, meu medo é só esse, a gente criar e na hora de botar a bola para dentro, não conseguir. Eu não conheço nenhum time, ô Márcio, que jogue com 3 volantes de marcação. Não conheço nenhum time. Complicado. Hoje você tem que ter opções de um jogador no meio de campo que saiba chutar em gol, que saiba lançar, que saiba criar jogadas, seja driblador. Então, eu não consigo entender, confesso que eu não consigo entender. O Fluminense tem um trabalho de scouters e tal, que observa jogadores na América do Sul, então é onde tem vindo a maioria. Foi assim com Arias e vários jogadores que o Fluminense tem no elenco. A Argentina produz um monte de meia bom pra você contratar. Não, eu não consigo entender uma coisa. O Fluminense contratou um jogador, Lescano, 21 anos de idade, é da seleção paraguaia principal, e o cara não joga. Não é possível que, a não ser que esse cara seja um enganador, mas eu não acredito que seja, porque senão não estaria na seleção principal do Paraguai, que é uma boa seleção. Segundo, se o Fluminense não contratou ele por um jogo, por ter visto um jogo, devem ter visto vários jogos dele. Por que o cara não tem oportunidade? Eu sei que tem jogador que vem de fora, que é muito tímido, o John Arias é o maior exemplo, demorou muito tempo para se firmar. Ele era reserva quando chegou no Fluminense e ficou quase um ano entrando no final, o Abel Braga colocava depois e tal, até que ele conquistou a posição, talvez porque ele demorou a se ambientar, é um jogador tímido, é um jogador inibido, eu conheço, entrevisto muito ele, a gente vê que a formação dele não é um jogador expansivo, né? E isso às vezes atrapalha, porque o jogador demora a se ambientar num outro país, não é comida diferente, língua diferente, modos de viver diferentes, e ainda tem a personalidade dele que é introvertido. Então pode ser que seja uma falta de adaptação. Agora, era para esse jogador já estar servindo pelo menos como uma opção. Não digo ser titular, mas o cara não entra nunca. Ele entra num jogo que não vale nada ou entra faltando 15 minutos para terminar o jogo. Você quer ver uma coisa? Gabriel... Botafogo contratou um garoto de 18 anos. Como é que é o nome daquele garoto do Botafogo? 18 anos, Botafogo. Montoro. Esse que já está entrando. Já está entrando bem. Já está entrando bem, pô. Então você tem que, ao contrário de não botar, porque ele está ainda tímido, ao contrário, você tem que botar ele para ele perder a timidez, para ele se soltar. Ganhar confiança, se você tem, exatamente. Se você tem um jogador com um potencial desse, seleção paraguaia, 21 anos, todos dizem que é um excelente jogador, poderia estar sendo esse jogador agora para substituir o Ganso. Isso aí. Né? Mas não entra nunca. Cícero, posso fazer uma pergunta falando sobre isso? Scout ou olheiro, como era antigamente? O que você prefere? Se você fosse diretor de futebol ou presidente de um clube, você confiria mais no scout ou no olheiro? Boa pergunta, filho. Bom, eu acho... Eu confesso pra você que eu não vejo muita diferença. Eu acho que o papel de tanto só mudou o nome. Só mudou o nome. É observar quem são os bons jogadores. Na base, o olheiro hoje, é aquele que descobre o jogador. Mas não é muito hoje. O Fita tá querendo dizer o seguinte: o olheiro, ele ia lá e olhava o jogador. Hoje é muito vídeo. Mas o olheiro ia lá também e via os jogadores porque não tinha internet. Né? Hoje você pode ver um jogador, claro que não é a mesma coisa você ver um jogo na televisão e ver um jogo, porque na televisão você está vendo só o lance, enquanto que no campo você está vendo como é que o jogador se posiciona, e hoje na hora que perde a bola, isso como que é a movimentação dele hoje durante o jogo. Hoje tem ferramentas, hoje tem até scouts particulares. Exato. Que o cara contrata para fazer melhorar a própria performance, né? Eu acredito que quando o Fluminense contrata um jogador desse, não é só por vídeos e por internet. Você começa vendo, alguém mostra, olha só, esse jogador tem potencial. Você vê 2, 3 jogos dele, agora vamos lá ver ele pessoalmente.
Essas Será pessoas... que realmente é assim? Eu acredito que sim. Essas pessoas são pagas Por que que eu para tô te ver os fazendo a jogadores. pergunta? Porque jogarem. até há pouco tempo... Senão não precisava ter. Você pegava, recebia os vídeos e a comissão técnica via ali, jogador indicado. Isso eu tô com fita. Vai lá, Fita. Eu não tô muito convencido. Mas Não, entendo eu não o que sei você como falou. funciona. Eu não sei. Também não tô, Eu não. não consigo enxergar que isso aconteceu no Fluminense. Ele viu, alguém trouxe a ideia... Você acha que não foi mas- alguém do Fluminense lá ver um jogo, pelo menos, dele em loco? Eu acredito que o Fluminense não vai Não, contratar acreditar jogador. é diferente da gente ter a certeza do que Não, acontece. né? certeza Isso tudo são bem, dois- mas eu confio que só vai contratar um jogador pagando uma fortuna. Esses jogadores não vêm barato. Por mais que sejam jogadores da América do Sul, os jogadores que você vê aí custam 15 milhões, 20 Você milhões. acha que não tem nada de empresário no meio, não? Sempre tem, claro que sempre tem. Claro que foi. Mas você Se deixa o o empresário- problema- se o empresário não agisse... Não, ele- não, não, Isso empresário aí que eu não digo tem assim, nem muito cara, o ó. que perguntar. Às vezes o scout do cara não pode ser nem tão bom, mas, cara, às vezes o cara tem uma dívida com o empresário ali, o cara não vou trazer o jogador Isso é e outra tal. história, Pablo. Isso aí já Na América agora- do Sul é isso diferente, uma outra porque esses forma de jogadores que contratação, vêm, pô. esses jogadores que vêm desses Ou de times compensação. paraguaios, Compensação. equatorianos, colombianos, não são empresários brasileiros, são empresários de fora, na maioria das vezes. Aqui sim, no Brasil, você vai um empresário brasileiro que tem um jogador que você quer. Aí ele facilita para você aquele craque que você quer, mas ele já mete um lá que ninguém quer. Não, tudo bem. combo, né? É um combo. Ele tem que tá cheio fazer um disso. cara desconhecido e que não tem tanto potencial Tipo o Bahia, vestir a camisa do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, porque não é o que ele está visando que o cara jogue no Fluminense. Ele está visando ele vestir a camisa para quando ele for lá no Currículo, exterior, tirar foto. mostrar no Vitrine. currículo, ó, esse cara jogou num dos principais clubes do Brasil. A vitrine, Entendeu? né? Paulo Baia, por exemplo, que nem é tão mau jogador como Concordo. as pessoas estão falando. Isso aí eu vi ele jogar várias vezes e ele tem uma certa Qualidade. qualidade. Ofensivamente ele é melhor do que o Canóbio e tem uma certa qualidade. Mas Finaliza eu bem. acho que ele veio pro Fluminense. Ele não veio para ser titular do Fluminense, porque é um jogador, depois já tem 25 anos, sei lá, 26. Não é um jogador de um potencial que vai explodir no Fluminense. Eu acho que ele veio pro Fluminense, vai servir ali, vai ser reserva, vai entrar pouco, e daqui a pouco, acaba e fica um ano no Fluminense, ele vai para um time aí do exterior, vendido, o empresário vai ganhar dinheiro. O empresário, o time que detém os direitos dele, lá que é o do interior de São Paulo, não sei se é o Mirassol, qual é o time, lá do interior de São Paulo, vai ganhar dinheiro porque ele jogou no Fluminense, vestiu a camisa do Fluminense, fez lá 2, 3 golzinhos durante um ano. Então, é diferente desses jogadores que vêm na América do Sul. A minha Os jogadores da América do Sul são jogadores que, claro, tem empresário, o empresário age, mas é um pouco diferente porque você já avisa com os jogadores que vêm na América do Sul que eles sejam titulares para dar retorno depois na hora de vender também. Entendi. Beleza, vamos voltar aqui pro jogo contra o Inter de Milão. Eu tava aqui, mudou um pouquinho o foco do assunto. Cícero, tua expectativa pro jogo com a Inter aí? Eu acho que a torcida do Fluminense tem que é o que como eu estou pensando, tem que pensar da seguinte forma. É claro que todo mundo é apaixonado, quer ver o Fluminense se puder ser campeão mundial, mas tem que pensar da seguinte maneira. O Fluminense, atualmente, ele é um clube brasileiro que não está entre os times no Campeonato Brasileiro que vai disputar título. O Fluminense tem condições de ganhar uma Copa do Brasil, tem condições de ganhar uma Sul-Americana, como ganhou a Libertadores da América com um time muito bem montado. Mas no campeonato de tiro longo, de turno e retorno, 38 jogos, o Fluminense não tem elenco para brigar, na minha opinião, contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo, se conseguir acertar esses jogadores que vieram substituir os que foram vendidos. O Fluminense é para tentar uma Libertadores da América, está ali no 5º, 6º, 7º lugar, minha opinião. Para mim vai ser uma surpresa se o Fluminense ficar entre os 4. Agora, no Mundial de Clubes, eu acho que o Fluminense fez o que se esperava dele e que ele foi para lá fazer. Representar bem, se afirmar e classificar para Mas os oitavos. oitavos de final. Já ganhou um bom dinheiro, cerca de 150 milhões de reais. O que ganhou no título da Libertadores, né? Exatamente. Agora, se o Fluminense perder para a Inter de Milão, o mundo não vai acabar. Não. O Fluminense fez um bom papel, desde que ele faça um bom jogo contra a Inter de Milão. São 3 resultados possíveis. Você pode ganhar, empatar ou perder. Então a derrota está dentro do que pode acontecer, ainda mais contra um time da qualidade, com poder financeiro muito maior do que o Fluminense, acostumado a jogar nos últimos anos contra os maiores times do mundo. O Fluminense agora está tentando jogar contra os melhores times do mundo. Eu torci muito que fosse a Inter de Milão, para o Fluminense ter a oportunidade de jogar contra um time europeu. Já jogou com o Borussia. Agora vai jogar com a Inter. Se passar, vai pegar o City, que vai ser muito bacana pegar o City depois do Mundial,
que vai ser uma revanche, entre aspas, que não é uma revanche, o City é muito forte, mas vai ser legal o Fluminense ter a oportunidade de voltar a campo. Com uma outra proposta de jogo, né? Vai jogar mais reservado, vai fazer um jogo muito mais duro do que fez lá naquele Mundial. Então eu acho que a torcida tem que entender o seguinte, o Fluminense tem que fazer um bom jogo, tem que mostrar que tem qualidade, que sabe jogar taticamente, e se perder, são coisas do futebol. Agora, eu tô mais ou menos com essa proporção que você deu. Eu daria um favoritismo para a Inter de Milão com 60-40, e o Fluminense tem que aproveitar bem esses 40%, que ele tem % de chance de passar, de ganhar, aproveitar da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível? O exemplo tá aí do Botafogo contra o PSG. Jogar fechadinho, bem armado atrás, não dar espaço. E num contra-ataque, quem tem John Arias e o Cano, com o poder que ele tem de finalização, tem que sempre esperar que num contra-ataque puxado pelo Arias, ou o Keno estiver em campo, pode o Arias fazer um gol e depois uma defesa forte, bem armada. Que está encaixada, a defesa do Fluminense está encaixada. Com o Fábio, que é um goleiraço, que depois você quer fazer uma pergunta sobre o Fábio. Eu não esqueci, não. O Fluminense tem esses 40%, que ele tem que saber jogar com esses 40%. Se um time tem 40% de chance em relação ao que tem 60%, ele tem boa chance. Perfeito, né? isso. Claro que tem que escolher a melhor forma de jogar. Eu acho que a melhor forma de jogar não é nem como jogou o segundo jogo, nem o terceiro. É como jogou contra o Borussia. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2-3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.